paz do Senhor para todo mundo. Estou vendo aqui um monte de gente que eu conheço, gente que eu não conheço também, gente de congregação também que eu também conheço. Mas eu quero começar dando glória a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês dessa vez, podendo compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido e das minhas experiências também. Quero agradecer a vocês por vocês estarem aqui, por vocês confiarem, me darem essa oportunidade de me ouvir, de conversar comigo, porque eu realmente desejo que seja um momento de troca. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas importantes, mas muito importante que vocês também participem, que se à vontade, é claro, quem quiser. Então, já adiantar que eu vou tentar deixar, se for possível aqui, aberto o bate-papo. Tá? Se não der, como eu vou ter que acompanhar o slide, mas eu acho que dá certo. O tempo todo no bate-papo, eu vou ficar o tempo todo olhando aqui para o bate-papo, tá bom? Esse iconezinho do meio, tá? Em que a gente está conversando aqui, ó. Tem eu, Amanda, Suiane, Camila, Thaís, a gente conversa, aliás, Thaís. Todo mundo que está aí falando, esse aqui é o bate-papo, tá? Para quem não sabe, aí vocês podem colocar dúvidas, compartilhar alguma experiência, alguma estratégia, tá bom? Vão colocando aqui. Ó, Gleiton falou aqui, Tempo Central, está aqui conosco. Sejam bem-vindos, né? Então, sejam bem-vindos todos, certo? O Luan já me apresentou, claro, mas eu vou falar novamente. Meu nome é Daiane. Passei algum tempo na congregação do Quitino Cunha, da Canaã, e já estou há pouco mais de 2 anos na sede. E tive recentemente a oportunidade de conhecer os CIDs mais de pertinho, e o Senhor nos deu essa chance de nos aproximarmos e estarmos aqui juntos, certo? E o Anderson falou aí que eu sou psicóloga, mas na verdade eu estou algumas semanas na minha formatura, literalmente, certo? Eu estou algumas semanas aí de entregar a minha monografia. Na verdade, eu estou há 1 semana e meia, né? De concluir o curso. Mas tem uma trajetória aí bacana na psicologia nesses 5 anos que eu estou encerrando, né, agora, nessas semanas, de estágios sociais, clínicos. Atualmente, né, eu estou encerrando meu estágio clínico. É 1 ano de estágio clínico que eu estou fazendo. E eu atendo também muitos casos de ansiedade. Trabalho com crianças também, que é o meu maior foco. E já tive trabalhando com idosos, também vi essa demanda lá muito presente, com jovens e adolescentes, crianças, esse foco também, enfim. Então, eu tenho vários estágios na bagagem, experiências, e eu pude ver bem de perto na minha atuação como estudante, como formanda, a ansiedade, tá? Nos pacientes, nos casos que eu acompanhei. E não somente isso, né? Nós estamos aqui numa palestra, no bate-papo cristão. Então, estamos aqui com irmãos, com cristãos, né? Não só da Canaã, mas, como eu falei, do Tempo Central, talvez tenha mais alguém aqui que eu não conheço, que seja de uma outra igreja, de uma outra congregação, outra denominação. E eu, como também sou cristã, escutei muitos relatos de cristãos também com transtornos de ansiedade, ou se perguntando se tem transtornos de ansiedade, enfrentando a ansiedade no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a ansiedade, tá? E estratégias de cuidado. E aí, mais uma vez, eu quero pontuar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre essa temática, mas eu quero deixar livre para que vocês participem, tá? Vocês podem ir, como eu tô falando ainda, vocês podem ir colocando aqui no bate-papo. E aí, de vez em quando, eu vou lendo para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, e a gente vai falando. A gente está aqui nós somos em 58 pessoas. Talvez você se sinta acuado, tenha vergonha, não se sinta à vontade de compartilhar algo muito pessoal seu, mas fique à vontade, tá certo? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade, né? Ansiedade em tempos de pandemia. E vamos pensar um pouquinho também em estratégias de enfrentamento, estratégias de cuidado com a nossa saúde mental nesse tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um momento de crise, certo? Momento de crise que nós estamos vivendo.
E uma crise coletiva, tá? As crises, elas podem ser individuais, podem ser coletivas, mas atualmente estamos vivendo uma crise coletiva, né? Configurada como uma pandemia, é algo mundial. Então, muitas e muitas pessoas, muitos coletivos, muitos grupos, muitas famílias, muitos países estão enfrentando dificuldades diversas, em diversas dimensões, por conta da Covid-19 nesse momento, tá? E vamos enumerar aqui algumas. Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, quando eu falo de saúde, eu falo de corpo, né? De orgânico, por conta da doença. Enfim, mulheres, filhos, filhas estão convivendo com abusadores nas suas casas nesse momento, né? Ah, mas o conviviam antes, Daiane? Conviviam. Mas o abusador poderia sair para trabalhar, né? Poderia sair, não sei, à noite. Agora está o tempo todo dentro de casa. Então, esse estressor, ele fica mais intenso. Essa dificuldade fica mais intensa. Outra questão que a gente pode enfrentar, não sei, talvez você que esteja aqui me assistindo agora, esteja aqui participando desse momento com a gente. Eu já vi que está aumentando aqui, o númerozinho foi para 60, então sejam bem-vindos aí quem está entrando. Não sei, talvez você que está me vendo aí conviva com um abusador, tá? E quando eu falo de abusador, eu não falo só de abuso sexual, essas demandas não. Eu falo de abusador, de abuso psicológico, de violências diversas, né? Mas quem sabe você não viva com essa situação. Porém, é difícil para você estar em casa tanto tempo assim, o tempo todo, o dia todo, porque o seu contexto familiar não é fácil. Não é fácil para você lidar, né? O que mais que a gente pode pensar? Não sei, tantas questões, né? Que com certeza eu estou falando com jovens aqui como eu, muita gente aí, uma galera que faz faculdade, outras que estudam, mas que com certeza leram em algum lugar ou até mesmo estudaram, né? Somente quem for da saúde que está aqui comigo deve ter estudado um pouco sobre esse contexto que a gente está vivendo agora, tá? E são muitas as questões, muitas as dificuldades sendo enfrentadas. E em momentos de crise, esse eu quero dizer para você, em momentos de crise, a gente pode vivenciar o que a gente chama de reações psicossociais esperadas, tá? São reações que são esperadas de se ter psicologicamente e socialmente diante daquela dificuldade, tá? Por exemplo, a questão financeira que eu comentei aqui, né? Foi um exemplo que me veio aqui na cabeça agora, a questão financeira, para você poder entender melhor o que eu tô querendo dizer. Vou tentar falar assim de uma linguagem bem simples, que eu quero que todo mundo saia daqui entendendo, tá? Mas quem não entender, coloca aqui que eu tô vendo o bate-papo e eu vou explicando, tá? Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Essa questão financeira é uma reação esperada. O mundo está vivenciando uma pandemia, né? Então, nós estamos vivendo um momento de quarentena, de distanciamento social, que é o termo mais adequado, né? Bem mais adequado até que isolamento social, porque nós estamos distanciados, né? Mas nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento, juntos. É um momento social isso que nós estamos vivendo agora, né? Aqui por essa plataforma digital. E estamos em família, enfim. Mas é um momento em que o comércio está sendo prejudicado, o turismo está sendo prejudicado, fronteiras estão se fechando. É uma reação esperada, certo? Então, diante de situações de crise, nós também temos reações psicológicas esperadas, tá? Por exemplo, também um dos fatores desse momento atual de crise, o luto. Não sei se tem alguém aqui, né, que está participando desse momento com a gente, que está vivenciando o luto, que vivenciou em algum momento aqui dessa pandemia, perdeu alguém por Covid, enfim, perdeu alguém por Covid. Esse luto ainda é mais específico, porque na maioria dos casos não se pode, acho que em todos, né, na verdade, nós não estamos podendo nos despedir, né, fisicamente, não está podendo acontecer aquele momento do enterro, então é o momento em que o enfermo ele vai para o hospital, fica internado, se esse for o caso, né? Vai para o hospital, fica internado. De lá ele morre, não é possível haver, né, essa despedida. Então, ficam-se aí várias questões dentro dessa pessoa, desse familiar, dessa pessoa enlutada. E esse luto fica mais específico ainda. Então, veja, diante de uma situação de luto, né, seja ela no contexto da Covid ou não,
Quais são as reações psicológicas esperadas? A pessoa fica triste, né? Vamos comentando aqui comigo também, tá? Vão compartilhando aqui também comigo no bate-papo. Sei lá, a pessoa fica triste, a pessoa fica abatida, não sei, dificuldade de dormir por alguns dias. São reações psicológicas esperadas, porque ela perdeu alguém que é importante para ela, está vivenciando um momento de luto diante dessa crise. Deu para entender direitinho o que eu quis dizer com reações psicossociais esperadas? Se não tiver entendido, sim, a Amanda falou que sim. Thaís falou que sim. Então, diante dessa crise que nós estamos vivendo, olha que coisa linda, todo mundo participando. Sim, 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 ótimo. Então, gente, são reações psicossociais diante de uma crise esperada, que todos nós vamos manifestar. E aí você, cristão, um bom cristão que está aqui me ouvindo, diz assim, mas eu sou cristã, eu não posso ser abalada por situações assim. Mas, gente, olha só, mesmo cristãos, como eu também sou, né? Ainda assim, nós estamos na Terra, ainda assim, nós temos essa dimensão psicológica em nós, a dimensão orgânica, porque nós não somos só espirituais. Nós somos bio, psico, sócio-espirituais. Nós somos corpo, nós somos orgânico, nós somos biológico. Então, eu fico gripada, por exemplo, né? E quem fica gripado num momento como esse, principalmente, né? Fica preocupado, né? Fico gripada, né? Eu sinto dor de cabeça, porque eu sou corpo, né? Eu sou psicológica, eu fico, às vezes, preocupada, tá? Eu fico triste, eu fico feliz, eu fico com raiva, mesmo sendo cristã. Eu sou espiritual também, dimensões. Eu não consigo separar as dimensões, a dimensão orgânica da psicológica, social, eu não consigo fazer isso como ser humano, ele é tudo isso, tá? Não é possível. Então, a Carla falou assim, e quando não acontece nada de tão grave assim, mas mesmo assim você se sente ansiosa, insegura e com preocupações excessivas? Carla, vou daqui a pouco falar sobre isso, mas não se preocupa que eu não vou deixar passar, tá? Já vou entrar nessa questão. Então, nós vivemos um momento de crise, tá? E quando, veja só, olhando aí para o slide que o Vitor está passando, olhem para o slide. E quando esse momento de crise, ele ainda se passa num contexto atual como esse que nós vivemos, na contemporaneidade. Olha só a imagem que eu coloquei aí, né? Nós vivemos em dias de uma sociedade acelerada. Então, cada vez mais as pessoas estão correndo, as pessoas são cobradas a correr. Nós vivemos em dias em que você precisa estar conectado digitalmente. E estar conectado digitalmente implica, né, significa também, causa mudança também nas relações, né? Se antes eu queria falar com a Carla, vou dar o exemplo da Carla que falou aqui comigo. Se antes eu queria falar, a Carla queria falar comigo, né? A Carla me ligava, tinha que esperar eu atender. Se eu não atender, ela tem que esperar eu retornar. Hoje, se a Carla quer falar comigo, ela me manda uma mensagem no WhatsApp e ela ainda tem como saber se eu visualizei. E ainda fica lá perturbando. E tem gente que ainda tem essa tática, eu confesso que eu tenho essa tática. Ainda tem essa tática que se a pessoa não visualizou, você precisa falar muito, né, com ela. Você fica ainda ligando. Quem faz isso diz aqui que faz, porque eu faço, não vou mentir. Você ainda fica ligando lá, né, para a pessoa visualizar a mensagem. Por quê? Nós somos apressados. E nós estamos cada vez mais apressados. Aí a Vitória disse eu, né? Ainda bem que não sou só eu. Fico feliz, tá? Sim, viu, Bianca? A Bianca também. Então, gente, a gente vive num tempo acelerado que nos cobra que nós sejamos acelerados. Tem gente que não gosta disso, né? Tem gente que não quer usar o WhatsApp, mas às vezes se vê obrigada a usar o WhatsApp, porque precisa dessa eficiência do WhatsApp, precisa dessa rapidez do WhatsApp por causa do trabalho, para resolver as suas questões. Enfim, são tempos acelerados, né? E são tempos em que nós somos cobrados a fazer várias coisas ao mesmo tempo, contra essa aceleração. Então, nós estamos aqui estudando para a faculdade, mas fazendo almoço, sei lá, a gente aqui jovens, né? Está estudando para a faculdade, acredito que vocês sabem fazer almoço também, né? Vai ter que fazer o almoço, sei lá. E aí o celular tá tocando. E aí você já tá pensando que mais tarde tem outra coisa para resolver. E daí, se for mulher, você tá com creme no cabelo, com óleo de coco. Sou eu também, né? Enfim.
Então, a gente vive nesse tempo em que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, são tempos difíceis, são tempos acelerados, né? Né, Patrícia? Você está rindo aí. E veja só, gente, nós já estávamos vivendo num contexto como esse. E aí, o que acontece? Chega essa crise e nos faz parar. Veja só. Chega essa crise e nos faz ter que ficar em casa. Então, se você, como eu, tinha que acordar cedo, 6, 7 horas da manhã, passava o dia trabalhando, como eu passava o dia atendendo, né, no estágio, e aí depois ainda tinha aula, quando chegava em casa, nós aqui cristãos, vamos para a igreja, ou então vai ter que estudar, vai ter que fazer o TCC, tal, você acaba indo dormir meia-noite para acordar 6 horas no outro dia, e quando chega o sábado ainda tem cursinho, aí de repente começa esse tempo de quarentena, de distanciamento social, esse tempo em que você precisa se resguardar, e você não acorda mais 7 horas da manhã, não passa o dia mais fora, naquela vida agitada. E aí, quem sabe, mais um exemplo aqui que está me vindo na cabeça. Você convivia, lembra do exemplo que eu dei do contexto familiar difícil, por exemplo, tá? Você convivia no contexto familiar difícil, só que você passava o dia fora. E agora você tem que ficar em casa, diante daquele contexto familiar difícil, sabe? Antes, você tinha, por exemplo, questões dentro de você que precisavam ser trabalhadas, que você precisava prestar atenção ali, elaborar, enfim, do seu passado, do seu presente. Exemplos estão me vindo aqui na cabeça. Mas você passava o dia fazendo outras coisas e tal. Agora você está tendo tempo para olhar para dentro de você. Até demais. Porque tem momentos que você não tem mais o que fazer, e aí você tem que olhar para dentro de você. Então, veja. É, é difícil. Mas nós, principalmente, que vivíamos nessa vida acelerada, e agora eu quero recortar ainda mais, nós jovens, que eu sei que em sua maioria que nós somos jovens, não todos, né? O Yuri disse que desregulou foi tudo. De repente não temos mais controle de nada, não é, Yuri? Então, agora nós, principalmente jovens, estamos tendo que parar nessa rotina de estudar, trabalhar, faculdade, tal, tal, tal. Nós temos que fazer isso de outra forma, tá? Rafael perguntou sobre autoestima. Daqui a pouco eu falo também, tá, Rafael? Segura aí um pouquinho. Deixa guardada aqui a tua pergunta. Então, são tempos realmente que nós temos que estamos tendo que nos adaptar, que nos redirecionar, que nos reinventar e parar para talvez encarar certas questões. Por exemplo, uma outra coisa, pessoas que já têm, perdão, um transtorno de ansiedade ou alguma outra questão psicológica, num momento como esse, diante de tudo que eu falei aqui, mais, né? Isso se intensifica ainda mais, tá? E sei lá, se as suas estratégias para enfrentar isso era ir para o yoga, sei lá, era ir ao shopping, sair com seus amigos, ou até mesmo ir para a igreja. Agora você não pode ir, porque você está dentro de casa. Então é mais uma dificuldade, né? É mais uma questão. E eu não sei se tem alguém aqui se identificando com tudo que eu estou dizendo, se faltou eu falar alguma coisa, tá? Mas vão falando aí que eu estou lendo, tá bom? Vão falando aí que eu estou lendo, a gente vai fazendo essa troca, essas contribuições juntos, tá bom? Então, gente, a contemporaneidade é isso aí. São tempos acelerados, tempos difíceis, que cobram de nós que a gente esteja o tempo todo se reinventando, se refazendo. Olha só, diante de tudo isso, vamos para o foco deste momento, né? Como é que a ansiedade se apresenta nesse momento de pandemia? Vamos começar falando da ansiedade em si, do que é a ansiedade em si, tá? Olha só, eu coloquei aí que os transtornos de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Isso aí, gente, é do DSM, tá? Que é o Manual de Diagnósticos aí de questões psicológicas. Tudo isso aí tá saindo do DSM, tá? Ansiedade, então, ela é... Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a ansiedade em si, ela é uma resposta natural do ser humano frente a situações de ameaça, tá? Frente a uma situação de perigo iminente, de ameaça, enfim, o ser humano vai se portar desse modo. É uma forma
do teu corpo, do teu sistema nervoso, dizer para você, do teu cérebro dizer para você que você precisa ficar em alerta, tá? Que você está em perigo, porque você está diante de uma situação esperada. Então, o teu corpo fica em alerta, tá certo? Então, isso é natural, né? Sei lá, amanhã eu tenho prova, por exemplo. Quem nunca, né? Sei lá, dá uma dor de barriga. Você tem um trabalho para apresentar, por exemplo. A gente aqui, os jovens, né? Na faculdade, no colégio, tem um trabalho para apresentar em grupo, sei lá, individual, que é pior ainda do que o em grupo, né? Que é tu sozinho, entendeu? O trabalho é amanhã, bem cedinho. Uma hora dessa, tu já tá com muito nervoso, porque tu é tímido, tu já tá ansioso, já tá preocupado, já tá nervoso, já tá sentindo tudo isso que a ansiedade faz sentir. Que amanhã tu tem esse bendito, né, seminário para apresentar sozinho, tu tá com medo de falar em público para 30 pessoas da tua sala. Veja só, é uma resposta natural do teu corpo mediante uma situação muito esperada por você. Entende, gente? Então, não sei, né? Daqui a pouco é o meu aniversário. O pessoal que namora e o varão vai pedir a varoa em casamento. A dica aí, né? Por menino que estão assistindo aqui e tal. Beleza. Vai pedir a varoa em casamento. Tá bem pertinho da hora do pedido. Ela não sabe, é surpresa. Olha só a dica. Glória a Deus, né? Tu tá preocupado daqui a pouco, cara, quando terminar o culto, outra dica. Quando terminar o culto, eu vou fazer aqui uma surpresa pra ela aqui na área verde aqui da sede. Ela não sabe. Gente, se isso acontecer, vocês me chamam pro noivado, que eu tô dando só a ideia aqui, tá? Eu quero estar presente. Então, sei lá, tu fica preocupado, cara, eu tô ansioso, daqui a pouco vai terminar o culto e vai ser a hora do pedido de noivado. Uma situação esperada, é normal, gente, normal, tá? E aí, onde é que se configura, então, Daiane, os transtornos de ansiedade, que é algo diferente, que não é uma resposta natural, se configura uma patologia. Vamos entender, olha só. O medo, gente, ele é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. Ou seja, existe algo, é isso que o DSM está dizendo, existe algo ali mediante, perante você, diante de você. E aquilo se configura para você como uma situação de ameaça real. Mas a ansiedade, ela é a antecipação de algo que não está ali diante de você concreto. Você percebe? Dá para entender isso? O medo é diante de uma situação que está ali diante de você. Uma ameaça presente a você naquele momento. Já a ansiedade, ela antecipa essa ameaça que nem chegou ainda, ou essa situação esperada, essa questão futura. Futura. Ela é antecipada. Ansiedade e preocupação excessivas, que é essa expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Veja só, gente, com diversos eventos ou atividades, tá? Então, a gente entende aí a ansiedade como não mais sendo uma resposta natural do ser humano, do organismo, mediante a uma situação, mas agora se configurando como uma patologia, tá? Uma doença, algo de tratamento, quando isso acontece na maioria dos dias por mais ou menos 6 meses, de forma recorrente e passa a te atrapalhar nas suas atividades cotidianas, naquilo que é importante para você. Te traz aí dificuldades psicossociais que você inventa cotidianamente. Então, nós já temos algo que configura o quê? Um sofrimento psíquico. Então, nós estamos falando de algo que não é mais uma resposta natural do teu organismo, tá? Mediante essas... Esses foram só alguns exemplos que eu dei, tá? Mas eu acredito que vocês entenderam. Quem não entender também pode estar me perguntando, que eu explico direitinho, tá? Então, deu para entender essa diferença da ansiedade natural, tá? Essa palavra eu que estou dando para vocês poderem entender, estou traduzindo aqui, tá? Essa ansiedade que é uma resposta natural, uma resposta esperada, e essa ansiedade que já é patológica, sim, sim, yes. Sim, isso, Bruno. Essa ansiedade que já é patológica, ela passa a se configurar como um transtorno de ansiedade. E aí existem muitos transtornos de ansiedade, né? Ok. O que acontece nessa situação, então? Dei uma olhadinha para o slide. Ó. O indivíduo ele considera difícil controlar essa preocupação. É algo que toma de conta dos teus pensamentos, toma de conta do teu corpo, né? Porque existem aí os sintomas físicos também. A gente vai perceber um pouco agora, olha só. A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais desses 6 sintomas aí que o DSM traz pra gente, tá? Olha só, inquietação ou sensação
de estar com os nervos à flor da pele. Fatigabilidade, você fica cansado, sabe? O tempo todo cansado, desanimado, tem dificuldade de se concentrar, porque os teus pensamentos, a tua energia, ela tá naquilo realmente que te configura essa ansiedade, que já é patológica. Irritabilidade, e essa irritabilidade se dá porque você fica tenso, né? Existe também a perturbação de sono. Imagina você ficar, sei lá, 5 dias sem dormir direito, você fica irritado, né? Porque, como eu falei para você lá no começo, corpo, psicológico, tudo isso aí é instigado. Então, o que eu sinto na minha dimensão psicológica se manifesta no meu corpo. Não é verdade? Lembra do exemplo que eu dei da dor de barriga por causa da apresentação do trabalho? Você não comeu nada de ruim, não, né? Você ficou preocupado com dor de barriga. Isso é super comum. Eu, por exemplo, no meu caso, eu estou muito preocupada, eu estou nervosa, ansiosa. Às vezes, até diante, por exemplo, quando eu vou louvar, eu vou confessar aqui, tá na sede. Eu fico rouca, gente. Tem tudo pra minha voz, tem tudo para as minhas pregas vocais. Pouquíssima. Quando eu pego no microfone, pronto, sai tudo. Quando tá chegando o momento, eu já fico tranquila. Mas assim, tudo vem pra cá, né? Tem gente que já fica muito tenso, dor de barriga, enfim, né? Mas aqui nós estamos falando da ansiedade, né, patológica. Confissões de uma adoradora, pois é. É isso aí. Meu, tá, pessoal? Pode ser que alguém se identifique e também sinta essa tensão na voz. E comigo é assim. Mas talvez não, né? Mas nós estamos falando agora de uma ansiedade patológica, que não acontece só quando eu vou cantar, por exemplo. Mas como a gente viu aqui no DSM, que já está presente comigo há muitos meses, cotidianamente, atrapalhando as minhas atividades, e isso vai gerando cansaço no meu corpo, dificuldade de me concentrar, a minha energia daquilo, tá? Eu fico irritada por várias questões, irritada por conta da tensão, do sono, entenderam? A Rociane falou assim, olha, já nascemos com ansiedade, é genético, porque acho que já nasci assim. Então, como eu te falei, né, como eu falei para vocês, a ansiedade como uma resposta natural é algo de todo ser humano, um bebezinho, então, enfim, todo ser humano vai precisar, e isso é bom, porque nos protege de situações de perigo, nos coloca em alerta, nos faz com que a gente se prepare para algo importante, tá? Aí eu tô falando de uma coisa que não é tão corriqueira, de uma coisa que não é tão presente. Quando isso começa a acontecer de forma muito corriqueira, de forma muito presente, começa a se manifestar como esses sintomas aí, tá? Pelo menos algum desses sintomas presentes na maioria dos dias desses 6 meses, que é mais ou menos essa nomenclatura, essa categorização que os profissionais de saúde utilizam pelo DSM. Aí nós temos que começar a verificar, é preciso verificar se isso não se transformou no transtorno de ansiedade. Deu para atender, Rociane? Se não entendeu, pode falar que eu explico melhor, tá? Ayane, mas é genético? Então, agora falando dos transtornos de ansiedade, falando da ansiedade como na sua configuração patológica. Existem sim aspectos genéticos, tá? Mas tudo isso precisa ser verificado por profissionais. Eu não posso, a partir do que vocês me falarem aqui, por exemplo, dizer se você tem ou não. É preciso que você seja acompanhado por um profissional para ele verificar. Podem dizer que quem possui todos esses características, uma ansiedade avançada, perigosa ou não tem isso. Então, nesse momento eu lendo os sintomas e rindo de nervosa. Olha só, todas essas características é considerada uma ansiedade perigosa? Não, mas me explica isso direitinho, ansiedade perigosa. Mais uma vez, olha, eu quero enfatizar bem isso, tá? É preciso possuir esses sintomas, tá? Possuir esses um longo período de tempo, e isso precisa atrapalhar as atividades corriqueiras e te trazer um sofrimento psíquico intenso, e em alguns casos, até algumas complicações associadas, como, por exemplo, ideação suicida. Né? Tem pessoas que, a partir do transtorno de ansiedade, pensam em se matar, porque elas não veem outra saída. Então, não é só, eu estou irritada e cansada, eu estou com transtorno de ansiedade. Não é bem por aí, tá, gente? É preciso perceber essa situação, tá? Mas se você entende
que a sua ansiedade, ela não se manifesta somente nessas situações que eu falei, comuns, por uma qual a pessoa fica ansiosa. Eu dei só alguns exemplos, tá? Mas você pensa aí na sua vida, porque isso é muito individual, né? A história da minha voz, por exemplo, é bem individual. A minha ansiedade comum, natural, se manifesta na minha voz. Eu fico, antes de cantar, eu fico nervosa, eu fico rouca. Mas é algo bem pessoal. Sei lá, alguém aqui que já foi assaltado, outro exemplo que veio aqui na minha cabeça. Você sentiu essas reações quando você ficou assaltado? Por quê? Porque o assalto é uma situação de perigo, então teu corpo vai responder naturalmente assim. Entenderam? Então, assim, eu não estou falando dessas situações comuns, estou falando de algo que configura esse conjunto de fatores que eu falei e que resultam no sofrimento psíquico intenso ou em até complicações aí bem mais complicadas, como, por exemplo, o suicídio ou a ideação suicida, que é quando você planeja o suicídio. Estou me tocando agora que esses dias tive tensão muscular, fiz vários exames, não tinha nada. Sim, pode ser também, tá? Tem muitas pessoas que chegam nas emergências com dificuldade de respirar, com batimento cardíaco acelerado, fazem eletro e tudo. O pessoal da enfermagem aqui, Bianquinha, mais alguém que estiver aqui da enfermagem pode me confirmar isso, né? Se tem alguém aqui da medicina, enfim. Pessoal aqui dos hospitais. Então, Sim, os a médicos passam enfermagem. de exames. É Bianca que tá falando? É Não, Ivna? Pronto. Ivna. Toda a enfermagem é Pronto. completamente assim. Vai enfermagem? Sou. Pronto, muito bem. Valeu, Ivna. Valeu, olha aí, Ivna confirmando. Super comum, né? As pessoas chegam no hospital e os médicos dizem, olha, então, teu eletro tá normal. Ah, mas eu não estou conseguindo respirar direito e tal. Aí, agora me corrijam também se eu estiver errada, mas eu acho que tem até um aparelhinho que você coloca aqui, né, para ver a respiração, se não me engano. Ou é outra coisa, não sei. Sim, é o Mas aí oxímetro. as pessoas veem. Pronto, muito obrigada. Não é minha área, gente. Oxímetro. E aí eles, olha, tá normal, né? Tá tudo bem com teu pulmão e tal, e tal, e tal. Ansiedade, tá bom? Ok, vamos pulando. Letícia, já já eu te respondo também. Segura. Olha só. Na psicologia, tá? Mais especificamente na gestalt terapia, eu vou falar pelo humanismo. Quem é da psicologia, não sei se deve estar aqui, não sei se tem mais alguém da psicologia vai entender, né? A psicologia, ela tem algumas abordagens que são traduzindo também como se fosse um óculos, né? Tem vários óculos pelos quais eu enxergo o ser humano, né? O organismo, sim, as patologias e seus modos de viver. E o meu é o do humanismo, que é a gestalt terapia. Então, eu vou falar por essa linguagem, tá certo? Então, assim, é importante eu pontuar isso para vocês. E isso também é algo que até a partir disso que eu vou pontuar, a gente já pode até pensar numa estratégia de enfrentamento, numa forma de lidar com a ansiedade, tá? Seja essa ansiedade natural, que manifesta mediante situações comuns, né? Ou essa ansiedade é patológica, tá bom? Ou até mesmo essas reações psicossociais devidas a essa crise que nós estamos enfrentando. Lembra que eu expliquei lá no começo para vocês isso? Eles estão enfrentando um momento difícil, né? E essas situações que eu citei lá no começo, ou outras também, né? São muitas situações enfrentadas por diversas pessoas nesse momento, em quarentena ou não, enfim. E é natural que as pessoas, elas sintam essa ansiedade. É natural, essa resposta psicossocial, tá? Do organismo mediante essa situação que a gente está vivendo, tá? Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, que as pessoas estão adiando sonhos, né? Não sei se tem noivo aqui além de mim, não sei se tem mais alguém noivo, mas tem casais de noivos que estão tendo que adiar seus casamentos. Imagina, você passa, sei lá, no mínimo por aí 1 ano, sei lá, planejando seu casamento, vai ter que adiar. Enfim, só um exemplo que viveu na cabeça. Ou então tem casais, por exemplo, que ainda não adiaram o seu casamento, ainda vão casar, sei lá, daqui 2 meses. Imagina se a gente ainda está em quarentena, se a coisa ainda piorou, a pessoa fica preocupada. É um exemplo que eu estou dando, né? Então, esse é só um pequeno exemplo de diversas outras situações que podem estar acontecendo com as pessoas durante essa pandemia, que naturalmente, gente, claro que vão gerar ansiedade, tá? Então, talvez você esteja aqui me vendo e já preocupado, que a Lorena disse, meu Deus, agora pronto, né? Esse sintoma aí, agora foi. Mas, gente, olha só, mais uma vez eu vou enfatizar, né? É natural que nesse momento que nós estejamos vivendo,
nós nos vimos nessa situação de ansiedade, a gente se perceba ansiosos por diversas questões, tá bom? Apenas atente-se para isso, né? Que se isso acontece com você por muito tempo, se isso atrapalha as suas atividades rotineiras, se isso te causa um sofrimento psíquico intenso, é importante que você passe por um psicólogo, por um psiquiatra, e realmente veja se isso não está, já não se tornou sintomático, se já é um transtorno de ansiedade, tá certo? Mas independente se é ou não, a gente está lidando com ansiedade, isso é natural. E é desde, agora no nosso contexto cristão, desde o membro da igreja ao pastor, tá? Como, por exemplo, vou citar aqui o exemplo de um grande amigo querido que esteve conosco também, que é o pastor Samuel Machado. Imagina a situação que o pastor Samuel Machado passou, né? Então, provavelmente, talvez, ele tenha se visto em algum momento muito ansioso, preocupado com tudo que ele estava enfrentando. Então, desde o pastor, nós temos pastores aí com as portas fechadas, não comentando aí. Então, gente, é natural que a gente se veja nessa situação, tá? Mas olha só, isso que eu vou comentar agora é importante. A ansiedade como uma forma de funcionamento. Olha que interessante. Preste bem atenção nisso aqui, tá? Antes de ficar aí comendo, preocupado. Olha, a ansiedade como uma forma de funcionamento. Isso é maravilhoso de se entender, isso é importante de se entender. Por quê? É assim que a minha abordagem da Gestalt terapia enxerga mais ou menos a ansiedade, tá? Muito mais do que, por exemplo, como um rótulo, né? Sei lá, tal pessoa é ansiosa. Fulano de tal, vou dar o exemplo da Bianca. Bianca é ansiosa, né? Eu rotulo a Bianca como uma pessoa ansiosa, eu me rotulo como sendo ansioso. Mas veja, se eu começo a entender por outra perspectiva, como por exemplo, que a ansiedade é uma forma de funcionamento. Como assim, Daiane? A ansiedade ela pode ser uma forma de adaptação do organismo, é um movimento do organismo para lidar com a situação, sabe? É uma forma de lidar, de viver, de existir. É uma forma de funcionar. Vocês estão conseguindo me entender? Quem não entender, por favor, me pontua aqui. Deixa eu ver se alguém falou. Ó, isso já entra também na questão do que a Letícia perguntou, né? O que fazer quando temos ansiedade por lembrarmos de algo que já passamos? É a forma de lidar com aquilo que você passou, por exemplo. Eu passei por uma situação, né? Algo do passado, mas o tempo é entendido, né? O tempo não é entendido dessa forma cronológica, mas é algo que eu vivi no meu passado, pode estar presente no meu agora comigo ainda, porque eu ainda não elaborei. Existem questões que me tocam de alguma forma, né? Enfim. Então, é uma forma de lidar com aquilo, é uma forma de funcionar, de reagir mediante aquilo que eu lembro. Entende? Então, gente, entendendo que ela é uma forma de lidar, é um movimento do organismo para lidar com algo, é uma forma de funcionar. Olha só, já já eu te respondo também, viu, Raciane? Eu já te respondo. Tem uma frase muito interessante aí desse autor, que é o Peirce, ele fala assim, ó, a ansiedade é o vácuo entre o agora, veja só, e o depois, tá? O organismo, quando eu falo organismo, é o sujeito, é o indivíduo, sou eu e você, ser humano. Então, ele se vê nesse vácuo entre o agora e o depois. Você tá aqui, ó, meio nem no agora, ou seja, você nem tá vivendo o momento presente e nem tá vivendo o depois. A Carla perguntou, como assim o vácuo? Por quê, Carla? Porque, veja só, é o vácuo, é aquele momento entre o momento presente e o momento futuro. Por quê? Porque eu nem consigo viver plenamente o meu presente, porque eu estou ansiosa. É um exemplo, né? Estou ansiosa, preocupada demais com essa situação que me aconteceu, que vai me acontecer, enfim, seja qual for a questão. Estou extremamente ansiosa, então eu nem consigo viver o agora e nem consigo viver depois, porque o depois ainda não chegou. Como é que eu vou vivê-lo? E quando ele chegar, provavelmente eu vou continuar assim, não vou conseguir viver. Você tá entendendo? Ficou claro agora? Carla disse, entendi. Bruno falou, essa frase se encaixa muito bem na definição, não é? Perfeita essa frase do Peirce. Então, veja essa situação.
O vácuo seria a falta da certeza de algo, Dai? Pode ser. Pode ser. Se para alguém é isso que se configura, né? A sua ansiedade. Sabe quando você não consegue ficar com a sua família, você não consegue comer, você não consegue estudar, você não consegue ficar aqui parado assistindo as programações aqui das CIDs, concentrado, você não consegue dormir, que o momento agora é de dormir, mas você não consegue dormir. Você tá entendendo? Você não consegue viver o agora e nem o depois, porque o depois não chegou. E se você continuar assim quando ele chegar, provavelmente você também não vai conseguir. Então você fica aí nesse vácuo. E as perguntas estão chegando, como a Letícia. Como lidar com essa ansiedade, né? Outra pessoa falou, Rociane diz que vive essa situação, está desempregado, olha só, mais um contexto, mais um acréscimo aí da pandemia, né? E não consegue dormir. Como lidar, né? Acho que mais alguém perguntou também como lidar. Olha só, outra coisa interessante que o Peirce não fala. O agora, eles nos mantém no presente e nos põe a par do fato de que, olha que interessante, nunca é possível uma experiência, exceto no presente. Não é? Esse também, mais uma frase desse autor da psicologia que é muito interessante. A única experiência possível de se viver não seria o futuro? Perdão, gente, não seria o presente? Não é? Então, é tipo uma falta que sentimos de algo, né? O vazio, sim, sim. Aquele branco, como eu falei, como tem lá nos sintomas do DSM, lembra? Aquele branco, aquele vazio, aquela sensação de não estar vivendo, né? Então, na verdade, o que o Peu está dizendo é isso. O que nós temos oportunidade de viver, de experienciar, é o agora. Porque a única experiência possível hoje para mim é o amanhã? Não. É o ontem. Eu tenho como voltar para o dia de ontem? Não tenho. Eu tenho como pular para amanhã? Eu não tenho. Mas eu tenho como viver o agora, porque essa experiência está diante de mim. Vocês conseguem entender o que o Pedro está dizendo? Quem não entender vai me falando que eu vou explicando, né? Até na questão alimentar. A questão alimentar, Rafael, também pode ser uma forma que a pessoa encontrou de lidar com a situação que ela está vivendo, com a sua ansiedade. Ela lida. Lembra que eu falei que a ansiedade é uma forma do organismo de lidar com a situação? É uma adaptação do ser humano para lidar com a situação. Como é que ele se adapta? Comendo, né? Tá dando para entender? Todo mundo diz que tá entendendo direitinho. Tá, Daine, por que então tu colocou essa frase aí do Peirce, essa outra fase do Peirce, né? Para falar do presente, do agora. Porque, gente, olha só. O agora, ele é fundamental nesse contexto, para poder entender mais ou menos quais são as estratégias que a gente pode se utilizar, então, para poder lidar com a ansiedade, que é o que a gente quer saber realmente aqui hoje, né? A única experiência possível, como o Peirce fala, é o agora. Mas o que acontece com a pessoa tá amando as citações? Que bom, viu? Que bom que vocês estão gostando. Eu coloquei as referências aí. Quem quiser dar uma olhada depois na internet, nos livros, nos textos, tá? Tá tudo aí bem referenciado aí. Eu acho, né, que eu fiz certa referência. Mas acho que sim. Se a única experiência, então, possível para mim, para você que está me assistindo, é o hoje, é o agora, é esse momento presente, o que acontece, então, com a pessoa ansiosa, né? Com a pessoa que está funcionando dessa forma, existindo dessa forma? Que a forma que ela encontrou para lidar, para existir, para se adaptar, é pela ansiedade. É que o contato, né, do ansioso com o aqui e o agora é interrompido, tá? Por receio. Ele não consegue fazer o contato com o momento presente, tá? Vamos para a questão. Agora que todo mundo entendeu tudo isso, eu espero que vocês tenham entendido. Olha só. Por que então é importante entender essa coisa do agora, né? Que esse contato do ansioso com o agora, ele é difícil, ele não acontece, ele é interrompido. Porque o que é importante fazer, então, nesse momento é uma mobilização. Eu preciso entrar em contato com o momento presente. Entrar em contato com aqui e agora. Aí você pode me dizer assim, tá, Daiane, mas eu já sei disso. Ah, Daiane, mas eu já sei. Sei lá, eu já sei o que acontece comigo. Eu já sei
Por que que eu fico de tal forma? E tal, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Tá, bacana, é importante que você entenda, é importante que você saiba. E agora, o que é importante que eu perceba também? O que é importante que eu busque fazer? É importante que você se mobilize, tá? São aí dois conceitos também da psicologia, que é o insight, que é o entender. Será que o Davidson tá aqui, hein? Se tiver, Davidson, vai me ajudando aí, vai compartilhando aí comigo também. É o só entender. Tá, eu entendo, eu já sei. É um insight. Sabe, isso, inclusive, é um termo utilizado no dia a dia, é um termo popular que a gente utiliza, né? Não sei se vocês já ouviram, mas a pessoa tá aqui, de repente eu tive um insight, tive uma ideia, sabe? Já ouviram isso? Não sei nem se eu apliquei direitinho. Sei lá, tive um insight, uma ideia. Cara, caiu minha ficha, o pessoal fala, né? Caiu minha ficha. É a ideia do insight, mais ou menos, né? Tipo, ideia do nada, o Bruno tá dizendo aí. Então, é você entender. Tá, mas você só entendeu. Agora, quando eu entendo e eu me mobilizo, eu estou realizando uma awareness. É a ampliação de contato. A partir desse momento, eu estou me mobilizando, eu estou me adaptando de uma outra forma. Então, é difícil essa awareness aí acontecer, né, nesse momento de ansiedade e tudo, porque a ansiedade, ela te paralisa, né? Ela é uma das questões, é uma das dificuldades que se enfrenta, essa paralisação, essa fixação nesse vácuo que o Peirce fala pra gente, que não é nem, você não tá nem aqui presente, nem tá no amanhã, você tá ali, né, no vácuo. Então, é difícil mobilizar, tá? Mas é importante. É preciso que você, então, se mobilize. Não só entenda aquilo que está acontecendo, mas que você se mobilize, que você se adapte, que você busque outras formas de lidar com isso. Entende? Outras formas de lidar com essa situação que está te causando sofrimento psíquico. Todo mundo entendeu isso? A Larissa falou, eu entendo que é ter consciência do problema e procurar ajuda. Então, o insight é como se você só tivesse a consciência. Tá entendendo? Assim, de forma bem bruta mesmo, tô traduzindo bem muito para vocês, tá? O insight é como se você tivesse só a consciência. O ter a consciência e procurar uma ajuda é essa outra palavrinha que eu trouxe para vocês. É a importância de você se mobilizar, de você agir, de você tomar uma posição. Isso mesmo. Pode passar, por favor. Isso mesmo. E o que fazer para lidar, então? Antes de eu comentar, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu deixei passar. Uma pessoa, já respondi. A Larissa disse, já ouvi uma frase que fala que a ansiedade é um excesso de futuro, uma preocupação excessiva de algo que não sabemos. Muito bem. É isso mesmo, mais ou menos o que o autor que eu trouxe para vocês também falou, né? Eu acho que eu falei tudo, eu esqueci de responder alguém, que eu segurei, eu disse para depois. Eu acredito que não. Só a Rociane que perguntou com relação ao distúrbio de sono, né? O que eu faço? Enfim, eu acho que todo mundo mesmo. E Letícia também. Hum, hum, hum. Eu acredito que foi, tá? Se não tiver passado, você pode perguntar de novo, que eu comento, tá bom? Mas olha só. E então, entendendo essa diferença, recapitulando, entre a ansiedade como sendo uma resposta natural mediante uma situação que eu preciso estar alerta, que é natural, sei lá, lembra da minha história da voz quando eu tenho que cantar, na frente de todo mundo lá no culto geral, sei lá, 3 mil pessoas, sente, só, né? Ou então, nos cultos normal mesmo, eu fico nervosa do mesmo jeito, não muda nada, viu? Nada. Fico rouca, né? Sei lá, a situação do assalto, lembra? Situações que você realmente vai sentir sintomas de ansiedade porque o seu corpo está em alerta diante de uma situação de perigo ou de uma situação em que você precisa estar em alerta por algum motivo. Lembra agora que a gente já entendeu a diferença dessa ansiedade, que é essa resposta natural do organismo, para essa ansiedade que já se configura de forma patológica, já se enquadra ali entre um dos transtornos de ansiedade, tá? Que são muitos, se eu fosse falar aqui, seria muita coisa, né? A pânico, agorafobia, enfim. São muitos transtornos de ansiedade, mas que se configura ali por uma situação que
é corriqueira, que é constante, tá? Que dura meses ali, mais ou menos, e que te atrapalha nessas atividades corriqueiras, tá? E que te causa um sofrimento psíquico intenso. Então, agora que a gente já entendeu essa diferença desses tipos de ansiedade, ok? Todo mundo entendeu? E que a gente entendeu também que a ansiedade, ela pode ser entendida como uma forma de funcionar, certo? Como uma forma de existir, como uma forma de lidar com os meus problemas, preocupações, experiências, traumas, etc, etc. Como é que eu posso lidar com essa ansiedade, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, diante de tudo que eu falei lá no começo, né? Ou como alguém aqui pontuou também, né? Desemprego e tal. O que eu posso estar fazendo? Olha só. Primeira coisa que é importante nesse momento agora da pandemia. Reter informações suficientes e parar, tá? Vamos conversar sobre isso, gente. Vamos lá. Se você liga, eu quero ler as respostas aqui. Se você liga o jornal de manhã, o que está passando no jornal? Conteúdo do jornal de manhã. Estou esperando a resposta aqui de vocês. Corona. Perfeita, Letícia, nunca errou. Se você liga o bendito jornal, meio-dia, 1 hora, na hora do almoço, a pessoa está almoçando. Meu Deus do céu, o que está acontecendo no jornal? Corona. Muito bem, a Thaís falou Covid, corona, pandemia política. Meu amigo, não precisa nem estar em período de quarentena, né? Se você liga o jornal meio-dia, 190 e tal, o que está passando? Esperança para as nossas vidas, não é isso? Não, está passando morte, assalto, tudo que não presta na cidade de Fortaleza e regiões. Mas agora tem tudo isso aí, né, Bruno? Ainda tem o corona. Se você liga o jornal, qualquer jornal do dia, sei lá, de noite, o que é que está passando? Corona. A Vitória disse, morte no café, no almoço, no jantar. Tem condições? Tem condições, gente. Então, olha só, eu tô brincando aqui com vocês pra gente entender o que é que essa primeira dica aí tá trazendo pra gente, tá? Tem necessidade de eu ver morte, como disse aí a Vitória, no café, no almoço, no jantar? Tem necessidade de eu ver morte no café, no almoço, no jantar? Me respondam, o que é que vocês acham? Vitória disse sem condição. Eu quero realmente ouvir a opinião de vocês. Vão falando aí. Olha só. Não dá, né? Não mesmo, Letícia falou, né? O Bruno disse, dá não, tá? Então, olha só. Faz o seguinte, vê as notícias, se atualiza da situação. É importante para que você saiba o que está acontecendo também. Se prepare, tá bom? Para o que está acontecendo. Se cuide, se resguarde. E também siga as normas e as instruções das autoridades para resguardar você, as pessoas que você ama e a toda e qualquer pessoa. Nós estamos falando de uma responsabilidade coletiva agora, né? E depois, bota Netflix. Tô aqui brincando, né? Bota, sei lá, desenho. Assiste Frozen, entendeu? Pergunta pro Anderson antes qual é a live de hoje, né? Como é o nome disso aqui? Live, gente? Qual é o negócio lá do Meet de hoje, tá? O que é que tem pra gente fazer hoje, Anderson? Me dá uma dica de livro, sei lá. Vai trabalhar, vai estudar. Não fica vendo o negócio do Covid, a morte, toda essa situação, no café, no almoço, no jantar, como a Vitória falou, sabe? Então, faça o seguinte, eu dei só um exemplo, tá bom? Mas retém as informações suficientes e pare, tá bom? Porque isso vai te ajudar. É uma forma de te ajudar, tá certo? Porque realmente passar o dia inteiro numa situação dessa, vendo, em contato com essas informações, naturalmente vai te gerar ansiedade. Você passar o dia inteiro sabendo que cada vez mais pessoas estão morrendo e que o teu bairro é o mais perigoso, por exemplo, o bairro que tu trabalha é o que tem mais gente tá contaminada, e sei lá, naturalmente pode te deixar preocupado e ansioso. Imagina passar o dia inteiro fazendo isso, tá? Então, é importante que você cuide de você, né? Então, uma estratégia, uma nova forma, então, olha que interessante, uma forma de funcionar diferente. Reter as informações e pare, tá tudo bem. Amanhã você vê de novo, depois de amanhã, tá bom? Uma outra forma, foque em outros assuntos. Eu amei a Vitória, né? Morte no café, no almoço, no jantar? Não, só no café. Enfim, né? Eu tô aqui brincando com vocês, mas foque em outros assuntos. Se atualize,
mas procure ver outras coisas, fazer outras coisas, falar sobre outras coisas, que não seja essa questão específica aí relacionada a esse momento que a gente está vivendo, tá? Uma outra dica, perdão. Crie, adapte a sua rotina. Minha rotina, por exemplo, como eu falei anteriormente, né? Acordava bem cedinho, passava o dia fora, à noite eu ia pra sede, eu moro longe, né? Pra me chegar na sede, gente, é mais ou menos 1 hora, tá? 40, 50 minutos pra chegar na sede. E é desse naipe. Aí ia pra sede, chegava em casa, imagina essa rotina. E agora, de repente, a gente teve que parar, né? Não precisa mais acordar tão cedo. Ou então você precisa acordar cedo, mas para trabalhar em casa, né? Você não tem mais seu escritório lá do trabalho, agora é uma outra forma. Ou então você é autônomo sei lá, não está fazendo suas entregas, enfim, várias coisas que tá me vindo aqui de exemplo, né? Mas olha só, crie uma rotina se você não tem. Eu não acredito, né, que tem alguém que não tem uma rotina. Mas, infelizmente, tem pessoas que elas não têm uma rotina, né? E que tem pessoas que ou não, né? Ou não, infelizmente, não sei. Mas tem pessoas que não têm uma rotina bem estabelecida, né? Ou então tem gente, por exemplo, que não tá fazendo nada da vida, né? Tá o dia todinho dormindo, ou então vendo o 90, vendo o Jornal Nacional, tal, sabe? Ou então só mexendo lá no Instagram, por exemplo. Não tem rotinas estabelecidas, não tem atividades, ou aquela que eu coloquei ali embaixo, né? Metas, né? Então, uma dica também bacana, uma sugestão que eu também te dou é: crie uma rotina para você, né? Coloque um horário para você acordar, coloque um horário para você comer, estabeleça o que você vai fazer depois, tá? Isso vai te ajudar também a viver o momento presente e a continuar a sua vida. Porque muitas pessoas também estão fazendo essa sensação de que a vida parou, sabe? Minha vida parou, minha vida estagnou, minha vida paralisou. E agora? Então, crie sua rotina, tá bom? Estabeleça a sua rotina. Ah, Dani, eu já tinha minha rotina, só que agora eu trabalho home office. Eu estudo em casa e tal. Adapte a sua rotina, tá bom? Não, eu sei que essa sensação de parou e agora estabilizou minha vida, estagnou, ela pode vir, né? Mas você pode fazer alguma coisa? Olha só, o que você pode fazer, tá bom? Pense o que você pode fazer. Adapte a sua rotina, tá bom? Mas organize o seu dia a dia. Uma outra questão interessante, acrescente atividades prazerosas, é o que também pode te ajudar a lidar. Passa o dia todo trabalhando, 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 trabalhando. Galera da faculdade, o dia todo em TCC, 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 TCC. Chegar à noite, tu não consegue descansar a tua mente. Eu sei disso porque eu também estou nesse momento, né? Como eu falei para vocês, eu estou aí há 10, 15 dias de entregar o meu TCC. Né? Então, a gente passa o dia escrevendo, estudando, 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 estudando. A tua mente fica como, né? Quem se identifica aí? Com certeza vocês se identificam, né? Acredito que sim, pessoal aí que estuda. Então, o que acontece? É natural, né? Você vai ter dificuldade para dormir e tal. Então, o que é interessante? O que você poderia fazer? Para um pouquinho, tira um momento do seu dia para fazer algo prazeroso. Por exemplo, eu amo as programações do CIDS. Hoje à noite tem programação do CIDS. Eu vou estudar, vou fazer as minhas coisas, né, as necessidades, que podem até não ser prazerosas, sei lá, até tal horário, mas à noite eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou assistir a programação do CIDS, eu vou conversar com o pessoal, vou dar risada, eu vou brincar, eu vou aprender. Vocês entendem? Ou eu vou tirar um momento do meu dia para tocar violão, para tocar teclado, para cantar, para ler um livro que eu gosto, tá bom? Então, tira um momento do seu dia para fazer algo prazeroso, tá bom? Porque também é difícil, né? Ficar o dia todo, na sua rotina toda, fazendo somente atividades necessárias, sim, mas estressantes e cansativas. Ou que de alguma forma estão relacionados a algo que te faz ficar ansioso, tá bom? E aí, no meio de tudo isso, uma coisa que você pode fazer também é estabelecer metas. Tenho milhões de coisas para fazer, fico muito ansioso. O que eu posso fazer? Metas. Vocês estão entendendo? Parou o bate-papo aqui. Tô com medo da minha internet ter caído. Se alguém puder falar aí, ok. Você falou, né? Tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer. Gente,
caderninho, papel e caneta. Estou aqui com a minha mesa, só o que eu tenho aqui, né? Coloca no papel um exemplo, né? Coloca no teu bloco de notas do celular, não sei. Organiza aí na tua cabeça. Metas. Hoje eu vou fazer até tal coisa. Eu vou fazer até tal hora, né? Então, a Kelly falou, a Camila Kelly, divide se a tua meta é grande, né? Minha meta é gigante, por exemplo, meu exemplo, fazer meu TCC. Não dá para eu fazer meu TCC todo em um dia, né? Então, eu vou fazer, estou dando um exemplo. Hoje eu vou fazer um capítulo. Hoje eu vou fazer 5 páginas. Vocês estão entendendo? Um exemplo assim, bem... Mas pense na sua vida, na sua rotina, nas suas questões, se você quiser, né, fazer isso, e pense em como você pode dividir isso, e como você pode estabelecer metas, tá bom? A Vitória disse, não se isolar perante o distanciamento social é muito importante, Vitória. Muito, muito importante mesmo, tá bom? Como eu falei, né, no começo, a gente vive um momento de que as pessoas, em sua maioria, né, vocês como chamam de isolamento social, mas na verdade é um distanciamento. Porque veja só, nós estamos distantes agora, né? Mas estamos aqui em 53 pessoas. Estamos juntos, estamos conversando, tá? Vou falar, viu, Bianca, sobre procrastinação, pode deixar. Né? Então, nós estamos no momento em que nós estamos juntos, estamos compartilhando esse momento aqui juntos, estamos conversando, vocês estão fazendo perguntas, eu estou respondendo, a gente está interagindo, vocês estão conversando aqui entre vocês enquanto eu falo. Quando terminar, não sei, faz um grupo aí, continua na live conversando, batendo papo, faz outro. Então, fica lá no grupo do CIDS e tudo, se você não é da canal, você é de outra igreja, ou se você também não é cristão, enfim. Mas é importante que você continue as suas relações, tá? É a questão da adaptação, né? Vamos nos adaptar a esse momento, vamos nos reinventar. Nós somos plenamente capazes de fazer isso, tá bom? E por fim, né? A questão do meu slide, escute a si mesmo. Olha só. Eu tô vendo as perguntas, viu, Larissa? Letícia, a pedida para falar de procrastinação também, vou falar daqui a pouco. Deixa eu encerrar esse slide. Olha só. Escute a si mesmo. O que eu tô querendo dizer com isso? Vamos lá. Vou tentar falar assim de uma forma bem simples mesmo, para que todo mundo possa entender. Escute a si mesmo, sabe? Tô muito ansiosa hoje. Hoje eu não consegui dormir. Não sei o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento em que muitos estão sendo até, de certa forma, forçados a parar para olhar dentro de si ou parar para olhar para situações que você talvez evitava, né? Mas agora está tendo que ter contato, né? Ou está tendo uma oportunidade maior, perdão, de ter contato, né? Então, algo que você pode fazer é parar para ouvir, parar para tentar entender. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? Diante de que eu estou pensando e eu estou sentindo tal coisa, sabe? Com que frequência? Isso está me trazendo sofrimento? Não está? Está atrapalhando minha vida cotidiana, as minhas atividades cotidianas? Até que ponto está me atrapalhando? Isso é importante para mim? Não é importante para mim? Pare para olhar e escutar a si mesmo, sabe? Para prestar atenção no seu corpo. Veja só, vamos lá. Por exemplo, você está com febre, você acordou com febre. Olha só, esse exemplo, assim, bem, meus exemplos são ótimos. A alta criatividade da pessoa. Tudo bem. A pessoa está com febre, você acordou com febre, você não sabe o que está acontecendo. Aí pronto, coronavírus. Estou com coronavírus, socorro. Vem aquele meme, né? Coronavírus, né? O que eu faço agora, coronavírus? Não, gente, o que você vai fazer? Você vai tentar entender. Eu tô só com febre? Eu senti mais alguma coisa? Cadê o termômetro? Coronavírus. Vou botar o termômetro, vou sentir. Tá quanto de febre? Não, tá 37,5, sei lá, 36,5. Tô só febril e tal. Não, tô com 39 graus de febre. Foi só hoje que eu senti febre? Desde que horas eu sinto febre? Eu tomei remédio já e não passou? Não tomei, vou tomar. Qual é o remédio?
Vou verificar depois de um certo tempo se a febre passou. Não é assim? Por favor, pessoas da enfermagem, da medicina, pessoas entendidas, me confirmem. Digam, daí não é, deixa eu te ajudar, tu tá falando errado. Me ajudem aqui. A Ivina disse que sim, muito obrigada, né? Bianca disse que sim, muito obrigada. Então, você vai verificar o que está acontecendo com a sua febre. Você não vai dizer coronavírus, coronavírus. Você não vai dizer, por mais que sua mente diga, né, venha no mesmo momento que ele vem no coronavírus, mas você não vai, né? Pronto, eu estou fadada. Você vai verificar. A Bianca tá morrendo de rir dizendo, tem que investir. Eu acho que é investigar, né, Bianca? Tem que investigar a causa. Sei lá, eu tô sentindo só febre. Não, eu tô sentindo febre, tô também com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça. Então, você vai investigar, tá bom? É isso também que os profissionais da saúde, os enfermeiros, como a Bianca, a Irna, os médicos, a galera ali da saúde que cura o teu corpo vai te perguntar. Vai perguntar os sintomas, a frequência, você entende? Então, é importante que você faça isso também com o seu emocional, com o seu psicológico. Com relação à ansiedade também. É uma forma de você compreender, de você procurar formas de lidar, sabe? Vocês conseguiram entender esse exemplo? Por favor, quem não entendeu, não tem problema nenhum, viu? Eu falo bem difícil às vezes, eu explico. Eu entendo. Olha o que a Vitória disse, é super importante. Entender a si, olha que bacana. Respeitar a si quando eu não conseguir cumprir as metas, sabe? Tentar no dia seguinte, né? Então, gente, o que eu tô querendo dizer? Escute a si mesmo, investigue, perfeito, como a Bianca disse, investigue o que está acontecendo com essa sua ansiedade, investigue as causas, né? Investigue aquilo que te traz ansiedade, com que frequência você fica dessa forma, mediante a quê, e pense o que você pode fazer sobre isso. É uma forma também de te ajudar. Olha, o Lucas disse que você também pode utilizar de vários outros tipos de tratamento, vários outros tipos de estratégia, práticas integrativas complementares e tal, musicoterapia. Olha o exemplo, olha o que ele está dizendo pra gente. Ele disse que a musicoterapia ajudou ele no transtorno de ansiedade dele, principalmente voltado às músicas clássicas. Bacana. Arte terapia, tá? Uma outra dica também, você pode escrever, quem gosta de escrever, somente nesse momento, né, que você precisa verificar, sei lá, eu preciso verificar, eu quero entender, eu quero investigar o que está acontecendo comigo. Pega um caderno, sabe? É uma dica que eu tô dando, um exemplo, tá? Escreve, gente. Eu senti isso, eu me sinto de tal forma. Eu, eu, eu pensei tal coisa. Eu desejo tal coisa. A minha situação é essa. O que eu posso fazer? O que está acontecendo? É o que pode te ajudar a se organizar. É uma dica que eu tô dando. Também, mais uma vez, tô dando uma dica que eu faço. Me ajuda a me organizar. Ah, Daiane, mas eu não gosto. O que você gosta de fazer? Não sei, eu gosto de a musicoterapia, como ele falou, arte terapia, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de compor algo. São formas, são coisas que podem te ajudar a lidar com isso, a externar aquilo que você está sentindo, tá bom? A externar tudo que você está sentindo. A Irna disse que sempre que ela tem crise, ela escreve, né? Isso ajuda muito. É uma forma que a Irna encontrou de lidar, é uma forma de funcionar nova que ela encontrou, muito bacana, né? Como o Lucas também, né? Então, gente, vocês podem se utilizar dessas estratégias. Tem mais alguém que quer colocar alguma outra estratégia que talvez eu não tenha falado, que seja importante? Não sei. Olha só, uma outra coisa também importante que pode estar sendo feita é a psicoterapia, gente. A própria psicoterapia, tá? A psicoterapia é aquele momento que você tem com o psicólogo. Existem psicólogos aí de várias abordagens, né? As pessoas vão ao psicólogo e estabelecem um vínculo com o profissional. Tem gente que gosta ou não, né? Daquele profissional, vai para outro psicólogo, enfim. É ir para um profissional em que você se sinta à vontade, né? Que você consiga estabelecer um vínculo, se sinta à vontade com ele e naquele ambiente. E aquele espaço ali da psicoterapia, aquele lugar é seu. Você está livre para falar, para se expressar, para colocar aquilo que você precisar, tá? E o teu profissional de psicologia ele vai te ajudar, vai te facilitar
nessa externação que você vai fazer, você vai externar aquilo que você está sentindo, que você está vivendo, o que você quiser. Ele vai facilitar esse caminho, né? De compreensão, de entendimento, esse processo de mobilização que a gente viu, né? Awareness, de funcionar de outra forma, né? A Larissa disse mudar hábitos alimentares, fazer atividade física, tá? É muito importante também, principalmente se você já tinha esse hábito e parou total, isso pode estar te causando ansiedade, faz em casa. Dá um Google aí, põe no YouTube, faz em casa os exercícios que você já sabe, com segurança, né? Aquilo que você pode fazer em casa e até onde você puder fazer. Se não, comece a fazer, né? Importante. Cuide dos seus hábitos alimentares também. Muito importante, gente. Quase que eu esqueço de falar, Larissa. Muito obrigada. Os exercícios de respiração, principalmente se você estiver num momento de crise. Olha só. Inspira profundamente, que é pelo nariz. Solta pela boca. Fecha os olhos. Se concentra na tua respiração. Daiane, o que é isso que acontece? Não existe respiração? É o que o Deus falou, é o que a gente falou essa reunião toda. Se concentrar no momento presente. Que é justamente a dificuldade da ansiedade, entendeu? Então, isso vai te ajudar a se concentrar no momento presente, a viver o agora, a voltar pro agora. Sair um pouco do lado do futuro, né? Sair um pouco do lado do passado, sair um pouco da ansiedade do presente e viver o agora. Criatividade, cara. Olha o que eu falei pra vocês já, né? Eu acabei falando mesmo sem passar. Criatividade. Conhecendo a você mesmo, você vai entender aquilo que você gosta, você vai entender até onde você pode ir. E você vai entender também aquilo que você pode fazer que vai te ajudar. Eu, particularmente, como eu falei, gosto de escrever, eu gosto de cantar em casa, eu gosto de compor, eu gosto de tocar, né? Mas tem gente que falou aqui que faz arte terapia, musicoterapia, que pinta, que toca, exercício físico, enfim. São tantas coisas, né? Que você pode fazer para te ajudar a lidar com isso e focar no momento presente, tá? Fazendo tudo isso sempre aliado àquelas outras dicas que eu dei lá atrás, lembram? Olha, que bom, me ajudaram aqui, muito obrigada. Camila, ó. Ter muitas responsabilidades, ser muito atarefado, contribui? Contribui. Ou apenas uma situação pode causar ansiedade patológica? Então, se você tem um monte de responsabilidade, veja só, eu tenho que fazer o TCC, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estudar, eu lidero um grupo de jovens, eu tenho responsabilidade financeira dentro de casa, estou desempregada, um monte de problema na minha cabeça, um monte de coisa para fazer. Qual é o ser humano, né, que não vai ficar ansioso? Gente, é natural, tá bom? Então, é muito importante que você passe realmente a se organizar. Aí eu dei a dica da organização na agenda, né? Ou de como você achar melhor, de estabelecer metas, tá bom? De respeitar o seu tempo e seus limites e as suas possibilidades, tá? A ideia da procrastinação. Procrastinação, gente, facilita muito esse caminho para a ansiedade, né? Porque você vai deixando as coisas para depois, deixando para depois. Chega um momento em que você tem um monte de coisa para fazer, né? E aí você fica preocupado porque você não vai conseguir dar conta de tudo. Será que vou conseguir dar conta? Como vou conseguir dar conta? Então, a procrastinação, ela facilita que você fique ansioso. Então, nesse caso, qual seria a estratégia? Não procrastinar, né, gente? Seria estabelecer metas. Muitas vezes o que acontece com a procrastinação é o seguinte, como a minha meta é muito grande, que foi o que falaram aqui também, não sei quem foi que falou, não lembro, eu deixo para depois, porque, meu Deus, é tanta coisa para fazer, mais tarde eu faço. Quando chega mais tarde, tu tem milhões de coisas para fazer. Porque tu tem tudo aquilo e ainda tem outras coisas. Fica pior, né? Então, assim, o fato de ser muito grande a meta, ser muito grande a atividade ou projeto, pode fazer com que você, por exemplo, né, um exemplo, deixe para depois e aí aconteça essa dificuldade. Então, se a meta é muito grande, o que você pode fazer? Ao invés de deixar tudo para mais tarde, mesmo que seja muito grande e cansativa, divide, né? Em pequenas metas, em pequenos passos, tá bom? Higiene do sono para quem tem insônia. Higiene do sono. Próximo é uma coisa interessante, dicas interessantes que vocês podem fazer, ok. Próximo da hora de dormir,
toma um bom banho, tá? Tenta não ficar olhando para o celular, para aparelhos eletrônicos, para luzes, né? Que vão te deixar em alerta, hiperalerta, acordado. Se você gosta de ouvir uma música, você vai dormir, põe uma música baixa. Deixe o ambiente de acordo com as suas condições, né? Deixe um ambiente adequado para você dormir da forma que você gosta, né? Procure ficar tranquilo na hora de dormir. Se você gosta de conversar com alguém, externar alguém, converse, enfim. São coisas que você pode fazer antes de dormir que vão te ajudar. Quando eu passo por um dia estressante, eu fico com raiva. E às vezes eu fico com o corpo pesado. Aí, quando eu tô assim, eu vou jogar basquete, pois com isso eu consigo desopilar. E quando eu tô dentro da quadra, parece que tudo sai do meu corpo. Olha que bacana. É a estratégia do Miqueias. Tá bom? Por fim, gente, pra gente ir encerrando, eu queria, então, trazer... Parando agora com a psicologia, tá? Encerro este momento da psicologia. Eu queria só encerrar com algo a respeito da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Posicionar-se em Deus. É importante, como a psicologia diz, se mobilizar diante de uma situação como essa e procurar se adaptar, procurar funcionar de outras formas. Mas e você que está me assistindo enquanto cristão, agora falando desse viés, enquanto cristão, enquanto servo de Deus, enquanto alguém que é servo de Deus e entende que é casa do Espírito Santo, que essa casa aí que você está vivendo e está sentindo tudo isso, esse lugar que você está sentindo tudo isso, é uma casa e é um templo, e existe alguém aí dentro morando, aí dentro, entende tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, e inclusive que já passou por uma situação semelhante como Jesus lá no Getsemane, né? Momento de ansiedade, estresse extremo, seus poros se dilataram e ele suou sangue, né? Sangue com suor misturado. Então ele entende perfeitamente tudo isso que você passou, passa, sente, vai passar. Enfim, ele te entende, né? E ele se importa porque ele mora aí dentro. Então, você como cristão que entende isso, que vive isso, tá? E como alguém que entende quem é o seu Deus, que entende que ele é o Criador, que ele é Senhor, que ele é poderoso, que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, tá? Eu quero fazer uma pergunta e eu quero ler as respostas de vocês aqui, tá? Olha só. Eu quero que vocês me respondam, eu quero que você pense e responda aqui da melhor forma que você puder. Pode ser com uma frase ou, enfim. Quem você é diante de Deus? Coloque aqui pra mim o que você acha que você é diante de Deus, pra gente poder ir encerrando esse momento. E eu vou comentar e vocês vão entender porque eu tô perguntando isso. Quem você é diante de Deus? Pense um pouquinho aí e coloque aqui pra mim, tá? Pensa. Quem é Deus e quem eu sou diante dele? O que vocês acham? A Amanda disse, filha. Larissa, filha amada. Ok. O que mais? Filha amada, mais alguém? Pensa, quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante do Pai? Mais alguém? Quer falar, quer colocar? Por que eu tô dizendo isso? Vamos lá. Quem é Deus, gente? Quem é Deus? Quem é o seu Deus? Quem é que você serve? Eu vou falar sobre o meu Deus. E também é o seu Deus, olha só. O nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas, tá? O nosso Deus, ele é espírito. Ele está em todos os lugares. E esse espírito escolheu um lugar para morar. E esse lugar sou eu e você, tá? O nosso Deus, ele não tem nem início e nem tem fim. E ele também não está condicionado ao tempo. Porque ele criou o tempo. Através da sua sabedoria e do seu poder. Então, Deus não está preocupado com amanhã, nem com ontem, nem com hoje. Primeiro, porque ele está sabendo de tudo que está acontecendo, porque ele não vai chegar no amanhã, ele já está lá no amanhã. Você está entendendo? Que ele já está lá, ele não chegou. Ele já está lá naquele dia importante para você, naquele momento importante. Ele já está lá.
na noite que você não vai conseguir dormir, ele já está lá esperando, sabe? E ele não precisa se preocupar também, porque ele governa tudo e nada foge, escapa do seu controle. Ele não foi criado por ninguém, mas ele criou todas as coisas, tá? E apesar de ser tão grande, ele pode ser conhecido, ele deu oportunidade de ser conhecido a mim e a você, de se revelar a nós, tá? Ele também tem personalidade, tá bom? Ele tem personalidade. Ele sente, ele pensa, ele age, tem personalidade, tá bom? Ele é um só, mas ele é Pai Criador, ele é Filho Salvador e ele é Espírito Santo, Guia e Consolador. E ele está em nós, ok? Ele também é infinito, certo? Se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir, tá? Eu tô falando do seu Deus, né? Então você pode falar sobre ele, que você o conhece. Me corrige. Ele também é infinito, certo? Esse é o teu Deus? Tá. Ele também é poderoso. Ele é poderoso, teu Deus. Tem alguma coisa que ele não pode fazer? Ok. Você tá me dizendo que ele é poderoso, tô ouvindo. Ele vê e sabe de tudo que já aconteceu, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer, porque ele já tá lá. Ele também é perfeito, então tudo que ele faz é perfeito, porque ele não tem condição de errar, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é perfeito e tudo que ele faz é muito bom e muito perfeito. Inclusive, tudo que você está vivendo, passando, tudo que você é obra das mãos dele. Pense sobre isso. E ele, apesar de ser tão poderoso, tão grande, além de se revelar a nós, ele é amor. Então, ele não tem amor, ele não sente amor, ele é amor. Você entende? Tudo bem. Diante de tudo que eu falei, eu não sei qual é o sentimento de vocês ouvindo isso, mas o meu sentimento ouvindo tudo isso que a gente está conversando aqui é de que Deus ele é grandioso, tremendo, poderoso. E quando eu penso nessa pergunta, né, que eu fiz a mim e a vocês, quem eu sou diante de Deus? A minha resposta é como a das meninas aqui. Talvez como a sua, que talvez não quis compartilhar, né? Eu sou filha amada. Ponto final. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu sou filho, eu sou amada, muito bem cuidada por Deus. E criatura dele, né? Eu preciso assumir o meu lugar de filho. Que lugar é esse? É lugar de quem obedece, honra e descansa no Pai. E espera no Pai. Porque o que passar disso pertence a Ele, não a mim. Você consegue entender? Então, eu preciso e você assumir, nós precisamos assumir o nosso lugar, que é de dependentes do Pai, sabe? E o que é assumir esse lugar? É um sentimento, é uma atitude. Eu preciso me posicionar dentro de mim com as minhas atitudes. Eu preciso escolher me posicionar diante de Deus, entendendo aquilo que eu sou. Porque para que a gente estuda? Para que a gente lê? Para que esses estudos que a gente faz aqui no CIDS, enfim, na sua igreja? Para que a gente faz tudo isso? Se não para a gente poder viver, não é? Então eu preciso me posicionar diante daquilo que eu entendo que eu sou em Deus. E o que eu sou em Deus? Eu sou filha. Eu fui criada por Ele, eu sou filha. E eu espero no Pai. Eu espero no Senhor que tem o controle de todas as coisas, tá? E o que é que isso significa? O que é que isso implica para a minha vida? É que meu papel é de obedecer, é de honrar, é de esperar no Senhor e entregar tudo nas mãos dele. Porque só umazinha dessas preocupações, dessas dificuldades, elas já são pesadas para mim, porque eu sou pó. Porque é somente isso que eu sou. E ele, pelo contrário, ele é tão grande e é único e tão poderoso que nem sequer se preocupa, que nem sequer se fatiga, que nem sequer se cansa, que não perde uma noite de sono porque ele não dorme. Quando você está dormindo, ele está com você. Quando você não dorme, ele também está com você lá, a madrugada todinha, do seu lado, ele ouvindo. Seu namorado vai dormir, sua mãe e seu pai vão dormir, mas ele está lá acordado. Porque a Bíblia diz que ele não cansa, nem se fadiga. Ele não dorme nem tosqueira. Ele está olhando para você, está cuidando de você. E quando você dorme, ele te concedeu o sono. Quando você não dorme, ele não te concedeu o sono. Mas amanhã ele te concede o sono, sabe? E quando você dorme e acorda, ele te concedeu o dia. Quando você não dorme, mas chega às 7 horas da manhã, ele também te concedeu o dia. Tem gente que dormiu, mas não acordou porque ele não tomou a vida.
sabe? E tem gente que não dormiu, mas nem vai dormir nunca mais, porque ele vai levar a vida dessa pessoa. Mas você tem vida, você tem saúde, você tem, veja só, a maior e melhor estratégia que qualquer um poderia ter neste mundo, que é simplesmente o dono da vida. E veja só que segredo que não é segredo para ninguém, mas que a gente se esquece, não é? Ou você nunca esqueceu disso, de ansiedade, de preocupação? A gente se esquece. Você não serve a um Deus que não tem controle de algo. Você está entendendo? Você serve a um Deus que controla simplesmente tudo. Absolutamente tudo. Inclusive você, seu corpo, seus pensamentos, seu sono, seu humor. Tudo em você, na sua vida. Ele controla porque ele é Senhor. Mas o que eu tenho que fazer então? Eu preciso entregar ainda mais esse controle a ele. Eu preciso ceder ainda mais o controle da minha vida a ele. Como? Me posicionando. Como quem depende. Como quem espera. Afinal, eu entendo que é só isso que eu posso fazer. Você também entende isso? Você entende? Diga aqui, amém. Eu entendo que é isso, que é somente isso que eu posso fazer. Amém? É a entrega que a gente tanto canta, mas não consegue fazer, né? E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. É isso. Eu entrego porque eu não posso carregar, porque é pesado demais para mim. Eu entrego porque é muita coisa para mim, eu sou pó. Eu entrego porque, na verdade, já tá na mão dele mesmo, sabe? Mesmo que eu não entregue. Mas eu entrego para que o meu coração fique em paz, para que o meu coração fique leve. Quando eu entrego, eu estou dizendo isso para Deus. Que Deus, eu entendo que eu não posso carregar. Então eu dou para ti. Porque o Senhor pode e eu reconheço isso. E eu espero em ti. E o que acontece, Daiane? Acontece que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor não são frustrados. Que os que esperam no Senhor não são desamparados. Não ficam sozinhos. Amém? Vitória, descansar perante a grandeza do nosso Deus. Então, diante de tudo que eu falei, eu não sei se você está aqui, talvez, se você estava ansioso por esse momento, que você queria entender o que estava acontecendo com você. Então, eu não poderia deixar de encerrar esse momento falando isso para você que está aqui me ouvindo, tá? Que você serve a um Deus que controla todas as coisas. Muitas vezes o que falta em nós é só isso. É só se posicionar como quem depende, como quem entrega e como quem descansa. Amém? Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu quero ouvir, quero ler, enfim. Amém, amém, amém. Ele supre todas as nossas necessidades e muito mais. A Bíblia diz, e eu posso dizer também, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja só, o apóstolo diz assim, olha, eu posso passar fome, eu posso comer, eu posso ter em abundância, eu posso ter escassez, eu posso passar por prisões, eu posso estar livre, eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, muitas vezes quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa na perspectiva da vitória, das guerras. Eu posso lutar, eu posso vencer, eu posso... Sim, pode. Eu posso acordar cedo, passar o dia trabalhando. Eu posso passar a madrugada acordada estudando. Pode. Mas eu também posso dormir naquele que me fortalece. Eu também posso parar de vez em quando, porque eu sou pobre. Eu preciso parar. Eu também posso encher meu peito, eu também posso respirar, eu também posso descansar, entende? Eu também posso descansar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu também posso passar necessidade em paz. Porque ele me deu a paz que excede o entendimento e essa paz ele não deu como o mundo dá. Ele não está dizendo que não vai te dar luta, não. Ele está dizendo que ele vai te dar luta, porque é necessário, porque essa vida vem as lutas de brinde. Mas você vai ter paz nesses momentos de luta. Você vai conseguir passar. Você não vai parar. Você vai passar por ela, vai ficar para trás em algum momento. Você ainda vai sair melhorada, ainda vai sair transformado. Tudo que eu estou falando para vocês aqui agora eu já vivi. Eu já tive muitas crises de ansiedade, eu já passei noites sem dormir. Já. Tudo que eu estou falando para vocês aqui eu já vivi. Mas eu já estou falando para vocês. Eu já estou compartilhando com vocês. Então, a gente sai melhorado, a gente sai diferente, a gente sai com testemunhos. Vocês entendem isso? Então, diga isso à sua alma. Eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso descansar, eu posso dormir, eu posso relaxar, eu posso entender que não pertence a mim o amanhã. Porque o amanhã Deus ainda não me deu. O que ele me deu foi o hoje e o agora. E se ele me deu, ele sabe que eu posso viver. Porque isso aí não tinha me dado. Amém? Vocês entendem isso? Concordam? Isso aqui é a Bíblia. Aí não tem que concordar, a gente tem que obedecer e entender. Se ele me deu, ele sabe que eu posso suportar. Então, eu não posso fazer nada mais do que viver isso que ele me deu hoje, que é o dia de hoje. E fazendo isso, eu vou estar dizendo, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Amém? Que coisa boa. Eu amei estar aqui com vocês, falando, compartilhando. Meu sentimento, gente, é só esse aí que tá na tela. Gratidão ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu já sabia, porque o Senhor já tinha falado no meu coração que esse momento ia acontecer antes do Anderson falar comigo. Coisas do Pai, os xodós do Pai com a gente, né? Agradeço ao Pai por essa oportunidade, agradeço ao Anderson, agradeço a Lorena, que eu conheço há muito tempo e admiro, e hoje ainda mais porque vejo o trabalho deles de perto. Agradeço a vocês por estarem aqui, da sede das congregações, quem já saiu, quem vai assistir depois, enfim. Espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês, que tenha ajudado. Me coloco à disposição também de vocês, para caso alguém queira conversar, queira compartilhar alguma coisa. Peço suas orações e eu desejo que todos nós possamos enfrentar esse momento difícil com mais leveza, tá? Porque nós podemos enfrentar esse momento difícil com mais leveza, com mais tranquilidade e enfrentar na presença de Deus. E eu quero deixar uma última pergunta, e essa aqui eu não vou nem responder. Eu já vou passar para o Anderson e para a Lorena. O que você quer contar lá na frente a respeito dessa quarentena? O que você quer contar para teus filhos? Porque isso aqui é histórico, gente. Se Jesus não voltar antes, nossos filhos vão perguntar: mamãe, papai, como foi essa história aí do Covid-19, da quarentena? Como é essa história aí? O que tu quer contar, sabe? O que tu quer contar lá na frente? O que tu quer lembrar, sabe? O que você pode fazer sobre isso? Essa eu quero deixar com vocês, tá? Um beijo, muito obrigada pela oportunidade. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E podemos passar por crises, podemos passar por dificuldades, podemos ficar preocupados, podemos ficar ansiosos. Sim, a gente fica, porque a gente é ser humano, a gente é pó. Mas a gente também pode parar e descansar. Amém?